Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu vou estar fazendo a troca de substrato e uma poda rápida na minha samambaia americana, atendendo a minha amiga Patrícia Conceição, que me pediu ajuda porque ela também tem uma e está com dificuldades. Essa samambaia, gente, aqui eu já mostrei aqui no canal, ela estava bem cheia, vistosa, porém ela foi atacada aí por cochonilhas. Eu tive que fazer uma poda drástica, retirando aí toda a parte da planta que foi danificada, porque ficou muito queimada, as folhas secaram. Eu fiz aí uma pulverização e ela reagiu muito bem. Começou então a rebrotar, porém ainda restaram, olha, umas folhas velhas, secas, que precisam ser retiradas, porque essas folhas aqui, ó, acabam aí tirando a força da planta. Então eu vou estar fazendo essa limpeza e também renovando o substrato. Lembrando que esse vaso é um vaso de fibra compactado. Eu vou começar retirando a planta desse vaso. Aqui, ó, eu vou descompactar essa terra pelas laterais para não machucar as raízes e nem os brotos que estão chegando. Olha, retirei, gente, olha isso, olha os brotos aqui saindo. Vou cortar todo o excesso. Você vai desmembrando pelas laterais. Só isso. Você vai separar as toiceiras dela. Ó. Todo o substrato, olha o pedaço de carvão que eu coloquei. Ele fica agarrado nas raízes. Mas você não precisa se preocupar na hora de puxar, porque você consegue achar essa divisão. Ó, volta com muita facilidade. Vou retirar tudo isso. E pronto. Agora, eu desmembrei toda a planta. Isso daqui foi o que restou dela. Algumas mudas. Ó. Já retirei também o substrato antigo do vaso. Isso daqui, gente, ó, provavelmente quando você fizer uma limpeza, vai sobrar também. Mas isso aqui não presta, você pode descartar, jogar fora. Ali são as partes mortas da planta. Agora chegou numa parte muito importante, a poda. Vou pegar essa daqui, porque eu só quero as mudas novas. Então eu venho com uma tesoura, se você tiver uma maior pode estar usando, ou até aquelas de jardinagem mesmo. E começa a cortar, tá? Bem rente à planta. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá. Toda essa parte seca pode estar sendo retirada. Não precisa ter medo de cortar. Principalmente as folhas velhas, gente, ó. Retira-se tudo. Eu quero vida nessa planta. E para ter vida, você tem que tirar todo excesso morto. Ó, tudo isso aqui que tá seco deve ser retirado. Eu quero mostrar com detalhes, porque olha, existem folhas que estão bem desenvolvidas, mas que estão sem vida. Inclusive, ó, essa daqui tá toda acabada. Então, geralmente elas ficam assim, mesmo estando à meia sombra. Então você tem que fazer essa limpeza, é necessário. Gente, não morre, ela brota muito fácil. Após o procedimento da poda, olha o que sobrou da minha samambaia. Gente, dá até dó, mas é necessário. Eu vou preparar agora então o substrato para ela. Gente, olha a bagunça, olha os restos da samambaia ali. Nessa compostagem eu vou estar usando substrato para orquídea, terra vegetal, humus de minhoca e esterco de boi. Como base, eu sempre uso um potinho de manteiga de 250 gramas. Então eu vou estar utilizando uma medida de terra, de esterco,
de humus de minhoca e 2 medidas do substrato para orquídea. Agora misturo tudo e já vou colocar a planta nesse substrato. Coloco um pouco no fundo do vaso. Isso. E assento as mudas. Lembrando, se você não tiver o substrato para orquídea, você pode substituir pelo pó da casca de coco, que vai funcionar perfeitamente. Qual é a função desse substrato? Manter a terra airada e úmida, tá? Porque a samambaia, gente, ela ama umidade. Então, se você colocar em um local à meia sombra e fazer as regas corretamente, ela irá ter um bom desenvolvimento, ter uma brotação constante e vai ficar sempre cheia. Então, as regas são muito importantes, assim como a poda, assim como a troca de substrato, tá? Se você também quiser colocar o pó da casca de ovo, pedaços de carvão, coloque. Regue de 2 a 3 vezes por semana, dependendo do local que você mora. Tem pessoas que moram em regiões frias, então não precisam regar com frequência. Mas se você mora numa região quente como a minha, é necessário fazer as regas sim, de 2 a 3 vezes por semana, de preferência ao entardecer. Agora eu vou regar, lembrando que quando você colocar a água, não coloque para encharcar a terra. Porque o vaso, gente, ele não vai ficar transbordando, ele vai umedecer nas suas laterais. Aí você consegue ver que realmente a água penetrou aí na terra e umedeceu as raízes. E agora eu vou colocar a água e vou pendurar a minha samambaia. Pronto, fiz todo o procedimento, já coloquei a minha sombra e vou estar aí aguardando o resultado desse replantio. Assim, meu grande abraço, deixe seu like, inscreva-se. E se você precisar de alguma informação, envie seu número de zap, que eu retorno o contato para você. Fica aí a dica. Samambaia americana, poda e readubação.